Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus, e te agradecer por essa tarde, Deus, te agradecer pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Deus, e clamar ao Senhor, Deus, para que o teu Espírito Santo possa estar nos liderando, direcionando e estar falando conosco, Deus, e nos ajudando, Deus, a te obedecer e realmente fazer a diferença e mudar a história do planeta para a honra e para a glória do nome do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, meu nome é Gili Ferraz, eu sou da Jocum, faço parte desse movimento chamado Jesus for All, Jesus para Todos. Sou casado, tenho 2 filhos, tenho um filho de 10 anos e uma filha de 6 anos. E hoje eu moro no Rio de Janeiro, eu fui para lá em 2015 para coordenar esse movimento para as Olimpíadas. Então, um movimento que é baseado lá em Atos 4:31, onde os discípulos eles estavam reunidos, eles estavam orando, e aí um terremoto aconteceu, eles foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram e pregaram corajosamente. É um movimento baseado em unidade, oração e avivamento. Eu estou em missões já faz 16 anos, já estive rodando aí pelas 5 regiões do Brasil, já passei pelos 5 continentes, pude pregar em alguns deles, e tivemos aí o último grande evento que a gente acabou se envolvendo foi o Rock in Rio, nacionalmente conhecido. Voltamos agora recentemente também dos Jogos Estudantis de Medicina, que tinham 7.900 estudantes lá. E o nosso desafio hoje é falar sobre evangelismo em grandes eventos. Então, para mim é um grande privilégio, uma oportunidade muito legal de a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho trabalhado com o evangelismo já faz 16 anos dentro da Jocum. E nós temos sempre organizado campanhas evangelísticas que têm alcançado milhares de pessoas. E eu tenho parado para pensar como que a gente pode ser muito efetivo nisso, como que a gente pode usar isso para a glória de Deus. O evangelismo eu entendo que ele tem que ser conectado com o Espírito Santo de Deus, deve ser o nosso estilo de vida, mas a gente também tem que entender como que Deus quer que a gente faça essas coisas. Então, hoje a gente tem trabalhado com vários focos, esse movimento Jesus for All. A gente tem trabalhado na mobilização para poder alcançar segmentos e povos menos alcançados do Brasil, povos não alcançados fora do Brasil, treinamento, mobilização da igreja. Temos trabalhado também buscando desafiar as pessoas a andarem nas 7 áreas de influência e um movimento de oração junto com isso, porque sem a oração nada acontece. A oração ela é a base de tudo. Então, esse é o nosso desafio e a gente tem visto assim, o Espírito Santo de Deus fazer coisas fantásticas por onde a gente tem passado. Então, a gente entendendo qual é a razão real pela qual a gente vai evangelizar. Hoje, quando a gente planeja e programa ações, hoje a gente não planeja fazer armadilha para as pessoas. Na realidade, o nosso objetivo é fazer aquilo que é consequência da nossa relação com Jesus. Porque durante muito tempo a gente ficava pensando assim, como que eu vou atrair as pessoas? Como que eu posso preparar algo, como você vai caçar um passarinho, você prepara uma armadilha e você atrai a pessoa e de repente ele foi preso. E na realidade, com Jesus não é assim, é relacionamento. Nós temos que pregar o evangelho, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Romanos 2:4 fala que quem nos leva ao arrependimento é a bondade de Deus. Então não são as nossas palavras, não são as nossas ideias, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus vai fazer. E é dessa maneira que a gente tem procurado fazer isso para que a gente possa ser intencional e até mesmo tratar as pessoas com respeito, com amor, com carinho, da mesma maneira que Jesus trataria elas. Porque se eu olho eles de uma maneira assim, eu vou caçar eles, eu não estou olhando eles da maneira que Jesus olharia. Então, é uma maneira diferente que a gente tem falado para as pessoas. Tem que ser o nosso estilo de vida, precisa ser o nosso estilo de vida, pregar o evangelho, porque isso é consequência da nossa relação com Jesus. Eu entendo que hoje é uma grande temática que a gente tem hoje em dia sobre vocação, né? Qual é a nossa vocação, o que eu sou vocacionado para fazer. E eu tenho entendido que a nossa vocação está lá em Gênesis 1, 26 e 27, que nós somos parecidos com Deus. E Ele deu domínio, deu autoridade para a gente. Então nós somos vocacionados a fazer as coisas que Ele faz. A humanidade se separou de Deus, mas Ele mandou Jesus. Então a gente volta para a essência.
Então nós não podemos perder essa essência, que é o relacionamento, e como consequência da nossa relação com Ele, a gente vai alcançar aqueles que Ele deseja alcançar, porque Ele foi o primeiro a ir de encontro a uma pessoa perdida. Ele foi o primeiro que fez isso, lá no jardim. Adão e Eva já tinham pecado, e Deus foi lá, encontrar pecadores. Então Ele vem ao nosso encontro, e eu creio que o desejo dele é que nós também possamos encontrar outras pessoas, como consequência dessa relação que a gente tem com Ele. Amém? Eu vou estar falando algumas coisas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode levantar sua mão, você pode fazer a pergunta e a gente vai... Vou apresentar vídeo. Pode, aqui eu vou apresentar vídeos, mas eu coloquei meu cartãozinho aí na cadeira. Todos os vídeos que eu passar aqui, se você mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, eu passo todos para vocês. Por WhatsApp, não tem problema, é bem tranquilo. E é bem fácil, porque aí você consegue visualizar. Eu vou passar para vocês aquilo que aconteceu nos Jogos Olímpicos, um pouco daquilo que aconteceu, para que você possa ter uma ideia daquilo que nós podemos fazer como corpo de Cristo. Isso aqui é o que a igreja pôde ver de uma maneira mais notória, o tempo que a gente fez lá. Isso começou antes dos jogos, nas escolas, praças. Esse era um evento chamado Favela Games, onde a gente colocou 4 comunidades numa só. Isso aí é no Antares, no Rio de Janeiro. Antares, Providência, Pedra Lisa e Rola, que eram as comunidades. Fizemos um dia de Olimpíadas. No final a gente pregou para todos eles lá. Esse que estão à frente estava entregando a vida para Jesus. Fizemos 100 dias de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, antes dos Jogos. O alvo era orar pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil e pelas nações. Tínhamos 20 estados do Brasil orando, se revezando em oração 24/7. Esse foi o encerramento dos 100 dias de oração. Não tivemos um ataque terrorista no Rio, não tivemos um caso de Zika vírus durante os Jogos. Evangelismo nas ruas. Esses eram missionários que estavam lá com a gente, de vários países, usando a cultura para poder pregar o Evangelho, materiais que foram distribuídos, campanhas contra as drogas, samba de Jesus. Fizemos Olimpíadas em outras comunidades também. Essa era a nossa central de processamento, de distribuição de material. Esse era um trabalho contra o tráfico humano, contra a exploração sexual durante os Jogos também, conscientizando as pessoas. Esse era um circo que a gente deixou no terreirão do Recreio, com espetáculos quase todas as noites durante os Jogos, para a comunidade. E a gente seguiu pelas Paralimpíadas também, com intervenções nas ruas.
a igreja representando as nações e evangelizando o pessoal também. Essa era uma fantasia do espetáculo de abertura dos Jogos, o Guerreiro. A gente deixou disponível para o pessoal tirar foto. E depois que eles tiravam a foto, a gente falava sobre quem era o grande guerreiro, que é Jesus Cristo. Mais de 20 mil pessoas ouviram o Evangelho nesses dias. A gente viu muitos milagres acontecer. Surdo voltando a ouvir, gente que usava muleta largando muleta, gente que estava doente sendo curado, pessoas rendendo a Cristo. As escolas, adolescentes, jovens indo para frente, confessar Jesus, dizendo: tio, ora por mim que eu estou em pecado, me ajuda, eu quero sair. Então foi algo fantástico que a gente fez. Isso é o que a maioria das pessoas pôde ver, que a gente publicou nas redes sociais e a gente acabou divulgando. Mas teve coisas que a gente não divulgou nas redes sociais, mas foram coisas que Deus fez. Nós pudemos estar oficialmente dentro dos Jogos Olímpicos. Então nós tivemos equipes que se apresentaram quase que todos os dias no intervalo dos Jogos. E eu vou mostrar só um pouquinho do que aconteceu, que a gente fez lá, para você poder ter uma noção da oportunidade que Deus nos deu. Essa equipe que está dançando são missionários de vários lugares do mundo. Todos os dias nós estávamos lá dentro se apresentando. A gente não podia pregar lá com microfone nem nada, mas a gente pôde compartilhar de Jesus para vários artistas, o pessoal que organizou os jogos. A oportunidade que Deus nos deu e a gente aproveitou. Nós entramos sem saber como seria, mas Deus abre a porta e você entra e aproveita a oportunidade. Foi algo fantástico que a gente pôde fazer. Foi nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. Legal. Então, todos os dias a gente estava lá dentro do intervalo dos Jogos. Ou no começo, aí estava antes do jogo começar, o pessoal ainda estava entrando e a gente estava se apresentando. Tem um pouco dos bastidores. I don't know which day we have. Tuesdays. Ready for the basketball. GX will run. Brenda, a chefa. Ó, Rudá, dono do time. Então, essa é uma parte que a gente não colocou nas mídias sociais, a gente não divulgou, a gente não colocou em site nem nada, porque nós conseguimos entrar lá com a graça de Deus. Os Jogos Olímpicos é um exemplo de evento grande que a gente pode entrar e a gente pode fazer algo. Então algumas pessoas perguntam, mas como que vocês conseguiram entrar lá? Qual o contato que vocês tinham? Na realidade a gente não tinha nenhum contato. Eu não sou do Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro para poder trabalhar com esse evento, para poder coordenar esse movimento frente à Jocum Brasil. Mas em 2015 eu estava nos Estados Unidos numa reunião, e aí eu passei na Flórida e eu encontrei um pastor, um amigo meu, a ministrar na igreja dele, e ele falou para mim assim: meu filho foi chamado para trabalhar nos Jogos, mas ele não vai, mas eu vou te passar o contato da pessoa que chamou ele para trabalhar. Ele me deu o contato. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro,
eu liguei para esse camarada, eu sentei com ele, ele era crente, uma igreja do Rio. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, como que eu entro aqui dentro? Eu entro como Jocum, eu entro como Jesus for All, ou eu entro como uma associação sociocultural? Ele falou, como uma associação sociocultural. Aí eu fiz ofícios para todos os departamentos ali dentro. E ali eu comecei a ter reuniões em departamentos diferentes. O pessoal precisava de voluntários para a cerimônia de premiação. As pessoas que entrariam com medalhas. Eles perguntaram para mim, você consegue pessoas para poder serem voluntários nessa área? Eu falei, consigo. Aí fizemos uma reunião, reunimos umas 80 pessoas e eles do comitê organizador vieram selecionar as pessoas para entrarem com as medalhas. Eu só tinha crente ali. Entende? Aí eles perguntaram para mim, um outro departamento, ele falou assim, nós precisamos de voluntários para o espetáculo de abertura. Será que você conseguiria voluntários? Eu falei, acho que sim. E aí eu comecei a recrutar pessoas. E nós conseguimos aproximadamente 100 pessoas. O processo normal, você tinha que aplicar no site, esperar uma audição, para depois uma entrevista, daí uma audição, para daí eles selecionarem. O que com a gente era diferente. Eu só passava os nomes e eles iam direto para a audição. Eu falei assim, eu não posso participar. O cara falou, cara, fica tranquilo, você trouxe 100. Aí a gente queria colocar equipes para se apresentarem nos shows. Nós escrevemos 8 equipes, 2 eles chamaram. As 2 que eles chamaram eram as únicas equipes que a gente tinha que não tinha nada relacionado a ser crente. Que é uma sabedoria que nós precisamos ter. Porque eventos como esse, grandes eventos, você não pode ter nada relacionado à política e à religião. Quando eles selecionaram, eu virei para a galera e falei assim, gente, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas Deus abriu a porta, a gente entra. E ali a gente pôde pregar para muita gente. Então, no relacionamento, porque o fato de você estar lá, você não deixa de ser quem você é. Você não perde a sua identidade em Cristo. Então, nós precisamos circular nesses locais e ver o que Deus vai fazer a partir de nós. Então, é importante a gente poder entender esses processos para que a gente possa ver a manifestação do poder de Deus por onde a gente passar. Então, os Jogos Olímpicos é um evento muito grande. Eu nunca imaginei, pensei ou planejei que nós poderíamos estar oficialmente lá dentro. Mas Deus já tinha planejado isso. E nós não podemos deixar de crer naquilo que Deus vai fazer. Biblicamente falando, você vai ver alguns pontos muito importantes. Por exemplo, um camarada que mudou a história de um lugar, Neemias. Neemias, ele mudou a história da cidade. A cidade estava destruída, a cidade estava com problemas, a cidade precisava de ajuda. E nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor para a gente poder levar ajuda para as pessoas. Porque às vezes a gente olha assim, é só um evento, é só entretenimento. E a gente esquece que a Bíblia fala sobre entretenimento. Se você lembra da pergunta que o primeiro pregador hoje de manhã, qual que é o nome dele? O Patrick, ele fez sobre quando ele começou a citar alguns itens, lucro, dinheiro e tal, ele perguntou por que vocês não citaram a Bíblia? É um evento bíblico. E às vezes a gente esquece de olhar que a Bíblia fala sobre muitas coisas. E 21% da Bíblia fala sobre entretenimento, sobre celebração, sobre festas. E a gente tem que olhar para esses lugares. E a gente tem que entender que Deus, Ele quer que a gente vá alcançar pessoas nesses locais, porque Ele tem pessoas que Ele quer alcançar. Então, se você for olhar no Brasil, você vai ter lá no norte, você tem a festa folclórica de Parintins. Aí tem gente que vai olhar, isso é do diabo, isso é do capeta. E aí os crentes não podem ir lá. Aí você vai olhar, você tem a festa de São João lá em Campina Grande, que vai muita gente. Aí você vai pensar, nós fomos agora nos Jogos Estudantis de Medicina. Eram 7.900 estudantes. Só que muitos crentes olham para aquele evento da cidade. E sabe o que os crentes fazem no dia quando tem esse evento lá? Eles saem da cidade. Por quê? Porque tem drogas, acaba rolando muita coisa ali. É todo mundo que faz isso? Não, não é todo mundo que faz isso. Mas rola, nós vimos isso acontecer. Só que o que a gente fez? Uma igreja pequena que, se você pegar esse espaço aqui até ali,
é o templo deles. Eles entraram em contato com a gente e falaram assim, nós queremos ajuda, nós queremos fazer algo por esses jovens. Já morreu jovem na cidade durante o evento. Já rolou estupro na cidade, já teve um monte de coisa. E aí o que a gente fez? A gente falou, vamos ajudar. Sabe aquela passagem que fala assim, ó, passa a Macedônia e nos ajuda? A gente foi para lá. A gente foi com quase 80 pessoas. 2 dias a gente teve 152 pessoas que entregaram a vida para Jesus. Em 2 dias, 40 pessoas foram curadas nas ruas. Estudantes de medicina. Teve um estudante que ele o pessoal foi falar sobre Jesus com ele. Não, mas eu não acredito. Esse negócio de Jesus, que cura, que não creio não. A amiga dele que estava do lado dele, ela estava com dores. O pessoal orou por ela, ela foi curada na hora. Ele, agora eu acredito. Porque era alguém que ele conhecia. E aí o cara entrega a vida para Jesus. Porque você manifesta o poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus, ela confirma a palavra que é pregada. Então a gente tem que entender que Deus ele vai dar ideias, Ele vai dar estratégias para a gente poder usar, mas nada disso vai valer a pena se você não estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, se você não ouvir isso direto dele. Então é importante a gente pensar nesses eventos. Deus, o que eu vou fazer? Esse ano eu queria fazer algo no Rock in Rio, mas eu não tinha condições de fazer algo no Rock in Rio. Mas um pastor amigo meu me ligou, Gil, estamos indo para o Rock in Rio, e aí, vamos fazer alguma coisa? Falei, vamos fazer. E o pessoal foi para o Rock in Rio evangelizar. Aí tem gente, mas será que as pessoas param para escutar? Param para escutar. Por quê? Porque eles estão indo lá buscar algo. Eles anseiam por uma resposta para a vida deles. E nós temos essa resposta. Então é importante a gente observar isso. Neemias capítulo 1, a gente vê que Neemias ele era o copeiro do rei. Então, apesar de estar exilado, mas ele estava numa função boa. Ele vivia num lugar bom, ele tinha uma estabilidade ali. Talvez ele estava numa área de conforto e ele podia ficar tranquilo nessa zona de conforto. Mas o que você vê a atitude dele? Neemias ele vai atrás de informação. Quando chega a gente que era lá de Jerusalém, ele fala assim, como que está lá o meu povo? Ele quer saber a realidade das pessoas. Nós precisamos querer saber a realidade das pessoas. E aí ele escutou que as pessoas falaram, que os muros estavam derrubados, que as pessoas estavam passando por dificuldade, estavam numa situação de humilhação, e não era uma coisa fácil. Aí o que ele fez? Ele sentou e chorou. Ele se compadeceu das pessoas. Ele se identificou com elas. Ele não ficou maquinando já, vou arrecadar comida, vou fazer isso, Não, ele sentou e chorou. Depois que ele sentou e chorou, que eles provavelmente ele sentiu o peso do coração de Deus para aquele povo, que era o povo dele. E não era crente, ele não estava se identificando com os crentes do lugar, mas ele estava se identificando com as pessoas. Porque às vezes a gente tem uma facilidade para se identificar com os crentes. Os nossos irmãos estão lá, passando dificuldade, precisando de ajuda, vamos mandar ajuda para eles. Não, era o povo, crente ou não crente. E aí depois você vê que ele vai orar. Segunda coisa que ele faz é orar. Então, qualquer movimento, ele só vai funcionar, qualquer ação, qualquer evento, se você orar. Se você não orar, você vai ficar patinando, você vai ter ideias legais e tudo, mas quando você ora, Deus abre portas. Então, os nossos movimentos, nós temos trabalhado muito com oração. As Olimpíadas nós tivemos 100 dias de oração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 20 estados do Brasil se revezando em oração. Eu sei que a nossa segurança pública, eles se esforçaram ao máximo. Mas, se a gente for comparar a nossa segurança com um país da Europa, com os Estados Unidos, nós não somos tão avançados ainda. Então, não foi a nossa destreza que fez com que nós não tivéssemos nenhum atentado terrorista. Mas a gente vê a graça de Deus. A igreja estava orando. E quando a igreja ora, Deus ele responde. A gente estava com um surto, uma epidemia de Zika vírus antes dos jogos. Tinha gente com medo. Eu tive equipes que escreveram para mim com medo de vir para cá por causa disso. Não teve nenhum caso registrado durante os jogos. Isso é fruto de oração. O que a gente viu nas escolas foi fruto de oração. Esses jogos que a gente foi lá em Vassouras agora, era muita gente na cidade.
O secretário lá urbano da cidade, ele chamou um rapaz que era a nossa equipe de trabalho da prefeitura, e perguntou para ele: vocês tiveram algum problema com autorização, com as coisas? Não, tudo tranquilo. Ele falou assim: apesar do movimento, da quantidade de jovens que temos nas ruas esses dias, esse foi os jogos mais tranquilos que nós tivemos. Eu acho que é fruto da oração de vocês. Porque antes de começar, nós fizemos 24 horas de oração. Nós temos caminhadas de oração pela cidade, oramos em todos os pontos que haveriam jogos, oramos em todos os locais que teriam hospedagem dos atletas. Nós fomos orar em toda a cidade. Nós começamos com oração, nós sabíamos que não seria na força do nosso braço, nem na condição que nós teríamos, mas quando a gente baseia isso em oração. Então, Neemias, ele baseava aquilo que ele ia fazer em oração. Então, primeiro ele procurou saber, depois ele se identificou com o povo, e aí ele orou. Só que Neemias, ele era um cara muito sábio, e nós precisamos entender como a gente vai orar. Ele não fez uma oração qualquer. Quando eu olhava a oração de Neemias, capítulo 1, eu sempre achava: poxa, Neemias está orando 2 Crônica 7,14, que fala que se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar, se converter dos seus maus caminhos, eis que eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas depois eu olhando, meditando, pensando, o que ele estava fazendo era orar Deuteronômio 28, que falava sobre as bênçãos e maldições. Ele falou assim: Deus, você falou que se o seu povo se arrepender, o Senhor traria eles dos lugares distantes, traria para o local que o Senhor escolheu para ser adorado. Ele orou exatamente a palavra de Deus, aquilo que saiu da boca de Deus, foi o que ele orou. Porque ele sabia que Deus sempre cumpre aquilo que ele fala. Então, quando a gente pensa em organizar ou fazer qualquer coisa, e eu vou orar sobre essas coisas, preciso: Deus, o que a sua palavra diz sobre isso? O que eu preciso orar sobre isso? E a gente tem que orar aquilo que a palavra diz para a gente orar. Porque através da oração, a gente vai mover o coração de Deus, e a gente vai mover para que as coisas possam acontecer. Então, a gente precisa entender as realidades, entender o que está acontecendo lá. A gente tem que buscar informação, entender o povo, entender a cultura, entender a necessidade, e a gente vai orar sobre essas coisas. Então, nada acontece sem que a gente possa orar. Sem a gente orar, sem a gente gastar tempo com isso. Aí o que ele fez depois? Neemias, ele sondou a terra. Ele foi verificar a situação. Ele foi ver o que estava acontecendo. Ele foi entender realmente de fato qual era a situação real do lugar. E nós precisamos procurar essas informações. Se nós podemos ir até o local, nós devemos ir até o local. Antes da gente poder organizar algo. Nós devemos fazer isso para poder entender como vai funcionar. Sim. Sim. Ele tinha um objetivo e ele sabia como ele ia chegar nesses lugares. Quando o rei perguntou para ele sobre o que ele precisava, ele orou. E aí ele disse as autorizações, tudo o que ele precisava. Então ele sabia os caminhos legais para fazer isso. E o que a gente tem que pensar como crente é que nós temos que saber. Porque muitas vezes nós pensamos: não, vamos fazer, não vai dar nada. Porque o que acontece? Nós aprendemos a fazer coisas. É que nem bolo, você tem uma receita de bolo. Então a gente tem aquela receita e a gente vai repetir sempre ela. Só que uma das coisas que eu tenho aprendido no decorrer dos anos todos aí, é que apesar de eu ter uma receita de algo, para cada lugar vai acontecer de uma maneira. Sim. E para que a gente possa perceber que, na realidade, no final das contas, Deus ele vai nos usar
para poder fazer as coisas, mas a nossa dependência é total e plena dele. Então a gente sempre vai ver as coisas acontecerem a partir daquilo que Deus planejou, não daquilo que a gente planejou. Então a gente tem visto, eu tenho participado, alguns eventos que eu participei e que eu vejo coisas diferentes em cada momento. Eu tive nos Jogos Olímpicos da China em 2008. A China estava em 10º lugar no ranking de perseguição. Era um país fechado, que teoricamente você não poderia fazer muita coisa. Mas a gente pôde pregar em muitos lugares. Entende? Então, Deus abriu as portas para isso. Eu tive aqui no Brasil, nós tivemos no dia 12 de outubro, lá em Aparecida do Norte, no dia da procissão, nós estávamos pregando lá. A gente não estava falando contra a religião de ninguém, mas a gente estava falando sobre um relacionamento com Jesus. E várias pessoas se entregaram para Jesus. Teve uma senhora de uns 70 anos, que ela estava entrando de joelho quase na basílica, pagando promessa. Um casal de amigos nossos ajoelhou junto com ela e foi junto, falando do preço que Jesus pagou na cruz. Antes dela terminar, ela levantou, entregou a vida para Jesus e deixou aquilo que ela estava fazendo. Mas a gente estava falando sobre relacionamento, a gente não estava falando sobre religião. E quando a gente fala sobre qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente não está indo tentar convencer as pessoas a mudarem de religião, mas a gente está levando as pessoas a ter um relacionamento com Jesus. E a partir do momento que elas começam a ter esse relacionamento, aí o Espírito Santo vai falar com elas sobre aonde ela está e para onde ela deve ir. Que esse é o ponto que a gente tem que chegar. Então ele vai abrir as portas para que a gente possa entrar nos lugares. Copa do Mundo 2014, eu estava em Curitiba, trabalhando em Curitiba com a Copa. Quando eu estava na China, a gente foi fazer evangelismo em torno do estádio, do Ninho do Pássaro, que era a abertura. Você tinha um perímetro de segurança lá de 3 quilômetros, um raio para todos os lados, que só poderia entrar quem tivesse ingresso. Pela graça e misericórdia de Deus, metade da nossa equipe, que eu estava dentro dessa metade, a gente conseguiu entrar e fazer coisas lá dentro. Mas como os jogos seriam aqui no Brasil, a Copa do Mundo, eu pensei, bom, vai ter o raio de 3 quilômetros para todos os lados. Só que uma coisa é eu conseguir entrar num país estrangeiro, que eu não tinha os caminhos para poder entrar. No Brasil, se a gente furar o bloqueio, pode ser que nós tenhamos problema. E eles talvez não vão falar amigavelmente, saiam daqui. A gente pode ter alguns problemas maiores. Então eu fui verificar quem poderia dar autorização para a gente estar nesse raio. E o que a gente fez? Nós tínhamos uma igreja e 2 seminários teológicos dentro desse raio de 3 quilômetros. E aí nós fizemos o quê? Marcamos treinamento para os dias de jogos nesses locais. E aí eu fui até o Exército, que estava dando as autorizações para o pessoal circular naquela imediação. E eu falei, nós temos treinamentos nesses dias e nós queremos autorização para poder circular. E aí o general falou assim, mas vocês vão marcar um treinamento no dia de jogos? Eu falei, sim. Aí ele passou a gente para poder falar com o subtenente. Ele falou, ele vai resolver para vocês aí então. E a gente foi falar com o subtenente, ele falou assim, ó, na linguagem do Exército, o que esse general tentou fazer foi jogar areia no trabalho de vocês. Só que eu sou crente. Então vocês podem trazer todos os documentos para mim, só os números, não precisa nem trazer cópias, só traz os números e eu vou liberar todas as autorizações para todo mundo que vocês precisarem. Então nós fomos pelos caminhos legais, nós não conhecíamos ninguém lá, mas aí você vai dar o passo para fazer a coisa certa, Deus faz o quê? Abre a porta para você. Entende? Então nós precisamos fazer as coisas da maneira correta. Nós precisamos fazer as coisas com excelência. Nós precisamos ser bons naquilo que nós fazemos. Então nós temos que medir, a gente tem que olhar para esses locais e pensar, Deus, o que eu vou fazer ali? Como que eu vou entrar lá? Nós tivemos em Foz do Iguaçu, num evento chamado X Games. O X Games é aquele que tem a mega rampa de skate, tem rally de carro, rally de moto, tem mega rampa de bicicleta. E a gente foi pregar lá. Como que a gente conseguiu entrar? A gente comprou ingresso. A maneira de a gente entrar naquele evento foi, gente, vamos comprar ingresso. E a gente comprou ingresso para ficar nas áreas públicas do evento. A gente não tinha comprado nenhum ingresso para assistir nenhum evento. Era para ficar lá rodando na área que tinha os estandes, que tinha praça de alimentação e tudo. E ali a gente pregava para a galera lá dentro. Qual o local que a gente foi pregar? Praça de alimentação. Por quê? Porque lá ninguém estava assistindo nada. Eu lembro que a gente chegou numa situação lá, que a gente estava sentado na praça de alimentação, e a gente foi orar. Jesus, quem que a gente vai pregar? E eu olhei para uma mesa e tinham 4 meninas lá. Eu falei, e o que o Espírito Santo trouxe foi que eu tinha que ir naquela mesa. Eu não sabia o que falar,
mas eu sabia que eu tinha que ir lá. E aí eu fui naquela mesa e falei, oi, tudo bem? Tudo. Meu nome é Giliardi. Aí eu falei, evento legal, né? Eu perguntei, posso falar com vocês? Ela, pode. O evento legal, né? Eu radical, né? Até agora não tinha nada para falar. Radical. Eu falei, mas sabia que teve alguém que fez algo mais radical por vocês? E aí eu comecei a falar sobre Jesus. Contei meu testemunho, preguei para elas. Eu perguntei, e aí, o que vocês acham disso? Uma delas olhou para mim assim e perguntou, você é intercessor? Eu falei, eu oro. Eu posso falar com você em particular? Falei, pode. Aí eu fui para outra mesa com ela e o restante da equipe ficou conversando com as outras meninas. O nome dela era Gisele, 19 anos, de Sorocaba. Ela falou assim, eu planejei essa viagem para vir aqui com meu namorado e com meu sobrinho de 2 anos. E ela disse assim, fazem 2 meses que meu sobrinho faleceu e eu não tenho mais namorado. Quando eu saí de casa, minha mãe falou assim, minha filha, você não vai levar nenhuma amiga sua para lá? Ela falou assim, não, mãe, das duas uma, ou eu volto de lá surtada, ou eu volto de lá renovada. Resultado, a Gisele entregou a vida para Jesus chorando no meio do X Games. Então, você estar num local desse parece loucura para algumas pessoas. Você vai pagar para estar num evento, mas quanto a gente pagaria para ver uma pessoa se render a Jesus? Entende? Então, são coisas que valem a pena a gente fazer. Pode. Deus tocou que eu preciso que você olhe por mim. Olha que tremendo, né? Sim. É igual aconteceu mais ou menos parecido aí. Deus mandou e tem que ser uma estratégia dele, né? Quando ele toca que você tem que fazer algo, tem que obedecer. Nós temos sempre que procurar fazer aquilo que Deus nos fala para fazer. Mas a gente tem que estar ligado com aquilo que o Espírito Santo está falando com a gente. Um exemplo de um camarada que amava a Deus e que estava preocupado em fazer a vontade de Deus era Elias. Elias, a gente não sabe muito o histórico dele, mas ele surge na frente do rei, na frente de uma autoridade. E ele já surge ali profetizando. O senhor rei está achando que Baal vai te abençoar? Não vai te abençoar não, não vai chover, acabou. Eu fiquei olhando na ousadia que ele teve, eu fiquei olhando na autoridade que ele falou, que ele usou. Ele surgiu diante do rei, o rei geralmente não estava sozinho, o rei geralmente anda com uma guarda real. E o que me chama a atenção é que ele entrou e ele saiu da presença do rei. E aí Deus fala para ele se esconder no riacho. E ele ficou lá no riacho e os corvinhos levavam comida para ele, tinha água do riacho, até que o riacho seca. E aí Deus manda ele para Sarepta, aonde uma viúva ia tomar conta dele. Naquela época, a condição de viúva era muito complicada. Nos dias atuais, se você for para a Índia, eu estive lá, a condição de viúva hoje lá é complicadíssima. Imagina essa situação na época de Elias. E aí ele vai lá e pede uma água para aquela senhora, aquela mulher, e fala assim, pode trazer uma água para mim? Ela vai trazer água para ele no meio da seca. Aí ele, mais ousado, ele pede, traz um bolinho, um pãozinho para comer. Ela olhou, você perdeu a cabeça, né? Eu estou pegando os gravetos para poder fazer uma comidinha para mim e para o meu filho aqui, a gente vai comer e vai morrer. E você quer para você? E aí ele fala assim, não vai faltar farinha e nem azeite para você. Ele manifesta o poder de Deus. Ele traz provisão ali. E ali ele fica naquela região, e eu fiquei pensando que região era aquela. A região de Sarepta era a região de Sidom. Sarepta estava localizada na região de Sidom. Sidom era a região de Jezabel. Jezabel era a princesa de Sidom. Ele vai para um local totalmente difícil, humanamente falando, um local onde possivelmente as pessoas não acreditavam em Deus, e ali ele passa um período da vida dele ali, e ele vai manifestando o poder de Deus. O filho daquela mulher fica doente, o filho daquela mulher morre, e ele vai lá e ele ora por aquele menino, e aquele menino ressuscita. E ela fala, agora eu vejo que aquilo que você fala é verdade. A manifestação do poder de Deus confirma a palavra que estava sendo pregada. Aí você vê que em Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. Você vê ele estabelecendo um reino de Deus, levando paz, justiça e alegria no Espírito, num local que ninguém acreditava em Deus. E aí você vê ele retornando para Israel, onde no caminho ele encontra Obadias, que era o servo fiel
do rei Acabe, mas ele era mais fiel a Deus do que ao rei. E aí você vê ele criando um evento. Você vê Elias criando um evento ali na situação. Ele chama Obadias, ele encontra com ele e fala: Obadias, chama Acabe para mim lá que eu quero encontrar com ele. Aí Obadias preocupado: mas mestre, se o Espírito te levar para outro canto aí, vai dar ruim para mim. Ele: não, pode ficar sossegado. Eu vou encontrar Acabe. E aí ele fala com Acabe: vamos fazer o seguinte, Acabe. Quem mandar fogo do céu é Deus. Eu quero encontrar com você, eu quero encontrar com os profetas de Baal, eu quero encontrar com todo o povo, os profetas de Azerá, chama todo mundo. Fez uma reunião. Eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas eu sei que entre os profetas de Baal e os profetas de Azerá, eram 850 pessoas. Aí você pega mais o povo que vai assistir a situação, porque eles foram para um evento, né? Vão assistir quem vai vencer a luta, né? Se vai ser Deus, se vai ser Baal. Monta o altar e Elias fala: vocês começam aí. Imagina toda a multidão assistindo a cena. E aí os caras começam a lá invocar e se autoflagelar, e um monte de coisa começa a rolar ali, e nada. E quando eu penso em Elias, eu fico pensando no Rambo, no Chuck Norris, porque ele foi sozinho, ali contra todo mundo. E eu fiquei pensando o que levava Elias a ter uma atitude dessa. Foi o tempo que ele passou lá, em Sarepta. Porque aonde estava Baal quando aquele menino estava doente? Quando estava Baal, aonde estava Baal, onde aquela mulher estava com fome? Aonde estava Baal quando eles estavam em problemas naquele lugar? Então ele volta, ele sabia que nada ia acontecer. E quando chega a vez dele, ele manda: põe água aí. Estava faltando água. Ele joga água, gente. E aí ele invoca, manifestou o poder de Deus. As pessoas invocam o nome do Senhor. Porque ele fez aquilo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que nós vamos ter que fazer o que Deus nos chama para fazer com excelência. Não importa o que Ele te chama para fazer. Não importa quais são as suas limitações. Se Ele está mandando você fazer, Ele vai te dar condições para fazer. E Ele vai mostrar para você os caminhos para que você possa fazer isso. Então, sempre que a gente olha para a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, eles estavam em situações onde a manifestação do poder de Deus vinha. E isso confirmava aquilo que estava sendo anunciado. Nós temos que medir aquilo que a gente vai fazer. Nós não podemos ser inconsequentes. As equipes que eu coloquei nos Jogos Olímpicos que vocês viram aqui, eles eram excelentes naquilo que eles faziam. Eles treinavam, eles eram bons naquilo que eles faziam. Eles gastavam tempo para isso, mas eles também eram cheios do Espírito. Eles oravam por enfermos, eles tinham palavra de conhecimento, eles manifestavam o poder de Deus por onde eles passavam. E é isso que nós não podemos esquecer. Que eu ser excelente, eu fazer a coisa com excelência, não é deixar o Espírito Santo de Deus à parte disso. Mas eu faço isso porque eu estou fazendo para Deus. E Deus, Ele tem o melhor em tudo. E Ele nos dá condições de fazer isso. Ele nos dá as palavras certas. Ele nos capacita a fazer isso com qualidade. Então nós precisamos começar a trabalhar com as pessoas que andam com a gente nesse sentido. Porque tem gente que está conosco e eles acham que eles não têm condições. Mas de repente você começa a ensinar eles e eles começam a crer que o sobrenatural de Deus vai acontecer a partir da vida deles. Assim como Elias via a manifestação do poder de Deus, nós vimos nos Jogos Olímpicos. Mas nós estamos continuando a ver em todos os lugares que a gente tem passado. Nós fomos para Vassouras, para os Jogos de Medicina. Nós não fomos pregar no nosso conhecimento humano. Nós fomos pregar orientados pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro que eu orei, eu levei meus filhos, minha filha tem 6 anos, meu filho tem 10, e outras crianças, outros adultos estavam com filhos lá que foram para evangelizar, e nós sempre orávamos para perguntar: Deus, para quem que a gente vai pregar? E uma das coisas que Deus me falou, Ele me deu o nome, Amanda. E nós saímos, e de repente a gente encontra 3 estudantes de medicina, e eu fui perguntando o nome delas, e uma delas chamava Amanda. Aí quando eu falei para ela, ela falou assim: eu vou chorar. Os meus filhos, eles iam orar por estudantes de medicina. Você via estudantes assim, como assim? Tirava o chapéu para receber a oração das crianças. Mas as crianças estavam orando e buscando palavras de Deus para poder falar com as pessoas. Então nós precisamos levar as pessoas também a voltar para a essência.
Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui de um camarada que ele foi fazer um evangelismo, ele estava numa viagem. E aí, no caminho, ele estava orando pelas pessoas. E olha o que o Espírito Santo fez. Olá, meu nome é Marcelo, sou da Igreja Batista Manancial de Campo Grande. Estou fazendo o seminário de evangelismo da Jocum e, de verdade, mudou muito a minha visão do que seria e do que é o evangelismo. E uma das coisas que aconteceu, assim, que me marcou muito, é uma experiência de cura, em que nós fomos numa viagem, né, ao Vale do Jequitinhonha, e lá, a gente, nas paradas, a gente falou, a gente tem que fazer evangelismo. E nos deparamos com um homem que ele aceitou Jesus e, nesse momento, na conversa, né, o Senhor deu uma palavra de conhecimento de que ele estava triste. Eu perguntei a ele por que ele estava triste, o que ele queria que Deus fizesse por ele para ele ficar feliz. E ele falou que queria voltar a andar. Aí eu confesso que bateu, assim, uma dúvida, oro ou não oro? E eu resolvi, né, colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido. E orei por ele, repreendendo aquela doença, pedindo que a coluna dele voltasse para o lugar, que os músculos voltassem para o lugar. E aí, com dúvida ainda, confesso, levantei e pedi para que ele levantasse, estendi a mão para que ele levantasse. E ele levantou. E saiu andando numa alegria e olhava para mim e perguntava, é para sempre, isso é para sempre? Aí eu falei, sim, foi Deus que te deu, cara. E assim, em volta, aquele monte de gente observando, e o nosso pessoal pôde evangelizar também aqueles que estavam ali. E assim, o que mais foi falado é um milagre, porque aquele homem vivia rastejando ali naquele local. Então, assim, foi algo muito marcante, mas muito marcante mesmo na minha vida. Agora, olha isso aqui. Uma menina, 2 anos, tinha sofrido um acidente de moto. Ana Beatriz, 12 anos. Ela estava andando com muletas. E a gente foi numa escola, fazer um trabalho na escola. Foram 15 dias na cidade. E a gente fechou com um evento na praça pública. Mas na escola, a gente chamou todo mundo que estava com dores para frente. E ela veio com as muletas. A gente começou a orar por ela. Ela não conseguia mexer o joelho. Ela começou a mexer o joelho. E a gente continuou orando por ela. Ela começou a baixar e levantar. A gente continuou orando por ela, ela pegou as muletas e foi carregando para casa. Uma semana depois, ela foi no encerramento do evento com a mãe dela. E olha a história dela aqui. Meu nome é Ana Beatriz, tenho 12 anos, sou de Saquarema e eu estava na escola, eu não sabia que ia ter nada. Aí eu comecei a ver um pessoal e era um pessoal muito estranho da minha cidade. Aí fui eu e minha amiga falar com ela, com as 3 meninas que estavam ali. A gente começou a conversar, começou a falar e elas oraram pelo meu joelho. Depois elas falaram que no final da palestra que teve lá, eles iam orar mais ainda. Aí, depois da palestra que eles dançaram e tudo, me chamaram todas as pessoas que estavam sentindo dor e eles começaram a orar pelo meu joelho, que eu tinha um problema no joelho. E eu sempre andava de muleta, eu tenho esse problema há 2 anos, eu sempre sinto dor, mas comecei a usar muleta esse ano. Foi bem no início mesmo. Aí eles começaram a orar e parou a dor. Meu nome é Pamela, sou mãe da Ana Beatriz. Ela chegou em casa muito contente, relatando tudo o que tinha acontecido. A princípio, umas pessoas estranhas que chegaram lá na escola. Aí depois ela queria me mostrar os vídeos que ela gravou da emoção e da pressura que ela teve com todo mundo. E depois ela falou que foi a coisa mais linda, que no final todo mundo colocou a mão no joelho dela com o objetivo de fazer uma oração para ela não sentir mais dor. Então todo mundo queria tocar ali no joelho dela
aí em comum, que o pessoal todo fez uma oração e ela chegou em casa relatando que ela não estava mais sentindo dor. Me deu a muleta, tá lá no canto lá da sala, e de lá pra cá ela já não tá usando mais a muleta, dançando à vontade, mas não relatou ainda dor através dessa oração. Então, aqui tem muito que agradecer, não é verdade? Então nós fizemos um evento na cidade, fomos nas escolas trabalhar contra as drogas, contra a violência, enfatizando uma mensagem de valorização à vida, mas a gente pregou o evangelho para todo mundo e a gente finalizou com um evento na cidade. Pessoas foram curadas, restauradas e aquilo impactou a cidade e a vida de pessoas. Então nós temos que, sempre que a gente vai organizar ou fazer algo, nós precisamos entender que Jesus Cristo ele não mudou, ele continua o mesmo. E a manifestação do poder dele continua a mesma. E que essa manifestação do poder dele vai abrir portas para que a gente possa falar sobre ele para as pessoas. A manifestação do poder de Deus não é o evangelho, mas ela abre corações para que a gente possa pregar o evangelho para a pessoa. Porque alguém que é curado, ele vai te ouvir. Alguém que recebe uma palavra de você tem uma palavra de Deus para ela, uma palavra de conhecimento, ela vai te ouvir. Alguém que você atende uma necessidade dela em algum momento, ela vai parar para te escutar. E nós temos procurado atender essas necessidades que algumas pessoas têm, para alguns locais têm, para que a gente possa conquistar o direito de ser ouvido para poder pregar o evangelho. Olha esse aqui. Eu vou te mostrar 2 vídeos aqui, e aí eu vou deixar vocês fazerem perguntas sobre isso também. Essa foi uma matéria para poder divulgar um evento que a gente estava fazendo. O grupo traz a Paranaguá um evento sociocultural para toda a sociedade. Por meio de apresentações de música, dança e esportes, o Jocum promove a valorização de uma vida saudável, o combate às drogas e à violência. Os dias 23, 24 e 25 de novembro nós teremos os Big Shows na Praça 29 de Julho, na Praça de Eventos. É totalmente gratuito. Então, dia 23, Team Extreme. É uma equipe internacional que vai fazer demonstrações de força e apresentações de esportes radicais. Dia 24 de novembro, teremos GX International, skatistas, patinadores, dançarinos de hip hop. E dia 25 de novembro, o Island Breeze, dançarino das Ilhas da Polinésia, Nova Zelândia, que vão estar fazendo um show cultural para toda a população de Paranaguá. Às 19h30, é gratuito e você é o nosso convidado. Você nunca viu nada igual. Participam das apresentações cerca de 100 jovens vindos de toda a parte do mundo. Alguns deles têm muitas histórias para contar. Alguns desses jovens foram usuários de drogas e hoje utilizam as suas experiências negativas como um exemplo para que os jovens daqui possam seguir uma vida melhor. Bom, nós começamos as pequenas apresentações no dia 1º de novembro, então nós temos visitado as escolas na cidade, vários pontos da cidade estão recebendo essas pequenas apresentações. O grupo está percorrendo escolas da rede pública para a divulgação do espetáculo. Os alunos que assistiram parte das apresentações gostaram da criatividade do grupo. Eles escutam realmente, assim, porque eles pegam o problema de cada um, como se alguém já tivesse falado para eles. Eu achei muito interessante isso, porque eu nunca tinha visto isso na minha vida. Achei interessante, chamou muito a minha atenção e a atenção da turma inteira aí, né, da escola. Eu achei legal porque é um jeito novo deles fazerem isso, né, geralmente. Aí olha o resultado no último final de semana. Nesse final de semana, Paranaguá foi palco de grandes apresentações artísticas, incluindo brasileiros e estrangeiros. O grupo Jocum, Jovens com uma Missão, arrastou até a Praça 29 de Julho milhares de jovens. Durante 3 dias, foram apresentados números de dança, esporte e força. Vocês viram eles falando que é de crente? Ele falou alguma coisa sobre Jesus? E nenhum dos 2 vídeos, nenhuma das 2 matérias. O que nós fizemos foi uma campanha evangelística.
Mas como que a gente consegue entrar nesses lugares? Eu sentei com o prefeito, eu sentei com o secretário de educação, eu sentei com os secretários da cidade, com os empresários. O prefeito não era crente, mas o prefeito sabia que era uma coisa de crente. O próprio prefeito mudava a linguagem. Com a gente, internamente a prefeitura, ele falava, gente, eles são missionários, eles vão evangelizar os nossos jovens. Mas quando ele ia na associação comercial com a gente, ele falava, não, porque eles estão aqui, vão fazer um trabalho contra as drogas, contra a violência, enfatizando a valorização à vida. Ele mudava a linguagem. E nós também. Quando você vai fazer um trabalho contra as drogas, contra a violência, enfatizando a valorização à vida, vamos pensar, se você fala sobre Jesus, está falando contra as drogas, contra a violência, e está dando uma mensagem de valorização à vida? Sim ou não? Você está mentindo se você fizer algo assim? Não. Um dia eu cheguei numa escola, que a gente ia se apresentar, a diretora falou assim, vocês não podem se apresentar aqui. Eu falei, por quê? Porque me falaram que vocês falam sobre religião. Eu falei, não, a gente não fala sobre religião. Não, mas me falaram e tal. Eu falei, não, a gente não fala, a gente tem agenda aqui hoje para estar aqui na escola. Ela, então tá bom, se vocês falarem sobre religião, eu vou parar a apresentação no meio e à tarde vocês não vêm se apresentar aqui. Tá bom? Tá bom. Naquele dia a gente teve apresentação, teve testemunho, eu preguei, fiz apelo, chamei o pessoal para frente, orei por todo mundo, e aí acabou a apresentação, fui conversar com a diretora. A gente falou sobre religião? Não, pode vir de tarde. O que seria falar sobre religião para eles? É você falar, vai para a igreja A, B ou C, seja católico, seja umbandista, seja evangélico. Isso para eles é você tratar sobre religiosidade. Você falar sobre um relacionamento pessoal com Jesus não é religião. E nós precisamos entender isso. A mensagem que eu prego aqui, eu prego na China, eu prego na Índia. Eu pude entrar em colégios, faculdades, na China e pregar o evangelho lá. Portas que foram abertas por pessoas que trabalham no governo. Isso não é normal acontecer lá, mas a gente pôde fazer isso. Então, Deus ele vai abrindo portas para a gente. E nós não podemos nos deter diante disso. Às vezes a gente vai fazer algumas coisas que parecem loucuras para algum. Nós estávamos uma vez em São José dos Pinhais, grande Curitiba, e nós fomos fazer um evangelismo de rua, teatro, no calçadão. Estava vazia a cidade. Aí nós se ligamos que estava tendo um show na cidade. Eu acho que era Chitãozinho de Chororó, Zé de Camargo, era um palco gigante, e do lado ia ter um show de abertura, que era um show gospel, de uma cantora famosa. Aí a gente falou, vamos lá no evento, lá fazer evangelismo lá? Vamos. E aí chegou lá no evento, estava lá os palcos montados, um do lado do outro. E a gente, vamos apresentar um teatro no palco? Vamos. Mas ninguém conhecia a gente. E a gente deu uma de louco nessa hora. Tem hora que você vai fazer isso. E a gente só faz isso se o Espírito Santo de Deus te falar para você fazer isso. Aí chegamos no palco, um amigo meu, missionário também, chegou. A gente quer subir, apresentar um teatro ali no palco e tal. Ah, mas quem são vocês? Ah, a gente vem em nome do grande Eu Sou. Ah, pode subir. Aí eles deixaram a gente subir, a gente colocou a música, a gente apresentou o teatro que falava sobre Jesus para toda a multidão antes do show começar. O pessoal deve ter ficado pensando depois, quem eram aqueles caras? Como que eles chegaram aqui? Como que eles colocaram música? E como que eles fizeram o que eles fizeram? Mas Deus, ele dá essas oportunidades para a gente. Mas a gente tem que ousar fazer isso. Então, esse evento que vocês viram que saiu aqui, a gente preparou durante um ano. Eu mudei para a cidade. Eu tinha um orçamento de 218 mil reais para poder... Eu tinha que levantar 218 mil reais há 10 anos atrás para organizar esse evento. Aí tem gente que pensa, poxa, mas isso é muito dinheiro hoje. Naquela época era mais. Mas e aí, como que você faz isso? Você vai fazendo tudo segundo a direção de Deus. Mas você tem que falar a linguagem certa com cada um. Porque eu não estou pedindo dinheiro para organizar uma coisa, estou dando oportunidade para as pessoas investirem no reino de Deus. Entende? E foram milhares de pessoas que ouviram o Evangelho e milhares de pessoas se decidiram por Jesus. A história da cidade muda. Então, quando nós mobilizamos as pessoas, nós temos que mobilizar a igreja. Os Jogos Olímpicos nós tivemos acho que em torno de 100 igrejas participando com a gente. Então havia unidade no corpo de Cristo. Nós precisamos gerar unidade no corpo de Cristo. Mas nós temos que levar o crente também a fazer isso como estilo de vida. Não dá para pregar o evangelho só em grandes eventos. Não dá para pregar o evangelho de tempos em tempos. Nós precisamos pregar o evangelho constantemente e diariamente. E os ajuntamentos vão acontecer com naturalidade. Nós temos um desafio para o próximo ano. Próximo ano tem o quê? Copa do Mundo. Aonde vai ser a Copa do Mundo? Rússia.
Rússia vai ser a Copa do Mundo. Vai ter gente do mundo todo indo para lá. A Europa está cheia de campos de refugiado. A gente vai ter a oportunidade de pregar para muita gente. Hoje o Islã tem crescido absurdamente na Rússia. E aí, vamos ficar com medo? Não. Nós precisamos ir para lá, pregar o Evangelho para as pessoas. Anunciar o reino de Deus para aqueles que estão ali. Nós precisamos passar a Macedônia e ajudar os nossos irmãos que estão lá, que eles estão pedindo ajuda. Mas e o que o Brasil tem a ver com isso? O brasileiro não precisa de visto. Vai para lá. Eu estava conversando com um cara que está organizando o evangelismo. Não, brasileiro não precisa não. Eu estava conversando com um russo, essas semanas passadas, que está organizando o evangelismo lá, e o assistente dele é brasileiro. Quem ajuda ele é um brasileiro. Ele falou assim, venham me ajudar. As pessoas amam o brasileiro. E nós podemos ir lá, pregar o evangelho para as nações, e nós podemos equipar a igreja da Rússia, treinar o pessoal. Eu perguntei para esse cara, e dá para o pessoal servir, treinar a igreja? Cara, dá. A gente quer ajuda. Qual o nosso alvo? Nós queremos mandar 500 brasileiros para lá. Os jogos vão acontecer de 14 de junho a 15 de julho. Olha uma data boa para mobilizar o pessoal para tirar férias. Ir para lá, pregar o evangelho. Ah, mas eu não sei falar russo. Gente, quando eu fui para a China, eu não sabia falar chinês. E nem inglês. Mas sabe o que eu fiz? Eu entrei num curso de chinês. Eu estudei alguns meses de chinês. Aprendi a falar o básico do chinês. E eu não tinha um vocabulário para sentar e conversar um monte de coisa. Mas sabe o que eu fazia? Eu escrevi todas as coisas que eu precisava falar. E eu ficava decorando. E lá você não podia pregar abertamente durante muito tempo. Então a gente parava nos lugares, começava a fazer malabares, alguma coisa que chamava atenção, o pessoal fazia uma rodinha, e aí eu começava a falar aquilo que era importante para eles saber. Eu falava assim, Yesu Aini, o Aizongguo é eu amo a China. Yesu Aini, Jesus ama você. Jesus Shishanita Urtsi, Jesus é o Filho de Deus. Jesus Gaiben Otan Shanhuo, Jesus ele mudou a minha vida. Taiyekai Gaiben Nitan Shanhuo, ele também pode mudar a sua vida. E aí, eu ia falando e às vezes eu falava, porque são tons, e às vezes eu falava um tom errado. E aí tinha algum chinês crente lá no meio, que eu não sabia, e eu falava o tom errado, ele corrigia, e eu falava de novo, para as pessoas entenderem que eu estava falando sobre Jesus. Entende? Eu não sabia como falar, mas eu queria falar. Teve uma menina que foi com a gente da nossa equipe, que a gente estava dentro de um templo budista pregando para uma senhora que morava no templo budista há 40 anos. E aí ela foi orar pela outra chinesa que estava lá, e ela não falava chinês, mas ela começou a orar em chinês. Entende? Aí você vê a manifestação do poder de Deus acontecendo nesses momentos. É só você se dispor para Ele, e as coisas vão acontecer. Entende? E a gente saiu daquele templo budista com menos um Buda na China, porque aquela senhora deixou a gente quebrar um Buda que ela tinha lá. Então, e a gente pôde mudar essa história. Então, pessoas são impactadas com isso, mas eu e você, nós precisamos nos expor a fazer isso. Nós precisamos realmente deixar Deus fazer através de nós. Mas nada acontece sem oração. Nós precisamos ter unidade como corpo de Cristo. Nós podemos ter as nossas diferenças, as nossas divergências, e não há pecado nisso. Mas eu preciso saber em nome de quem a gente está indo. E a gente vai no nome de Jesus. Quando eu falo de unidade, a gente não vai ter 100% das pessoas participando, mas a gente vai ter boa parte das pessoas participando. Entende? Dinheiro não é problema no reino de Deus. Dinheiro não é problema para a gente poder alcançar as pessoas. Hã? Nem na terra. Porque se a gente olhar biblicamente falando, Obadias, ele sustentou 100 profetas durante 3 anos e meio ali, onde havia seca e falta de comida. Da onde vinham os recursos que ele tinha para poder sustentar aqueles 100 profetas?
Mas ele sustentou. E Deus não deixou ela sozinha. Mas o milagre aconteceu. Aí você vê a igreja da Macedônia, a hora que eles mais investem é a hora que tem mais dificuldade. Então, não tem crise no reino de Deus. Não há crise no reino de Deus. Então, quando eu creio em Deus e eu falo, eu vou olhar os desafios. Gente, quando eu fui para a China, eu não tinha dinheiro para ir para a China. Num final de semana, Deus abriu as portas para que eu pudesse ir para lá. Para organizar esse evento. Eu falei, Deus, eu preciso de dessa data, que eu preciso levantar toda essa grana. E até aquela data, Deus mandou todos os recursos. E não foi porque Deus me obedeceu. Eu estava clamando, Jesus, tem misericórdia. Nós precisamos disso. E Ele vai te dando graça diante das pessoas. Ele faz isso. Olimpíadas. Nós recebemos em torno de 500 missionários. De 24 países. E a gente foi hospedar essas pessoas, a gente foi alimentar essas pessoas. Eles pagaram passagens. Tem noção de que são passagens de 500 missionários de vários lugares do mundo? É dinheiro que não acaba mais. Deus, Ele provê essas coisas. Nós só precisamos dar o passo e crer nisso. Então nós não podemos nos parar diante das limitações humanas. Mas realmente, quando eu falo eu creio em Deus, eu creio em Jesus, é realmente eu agir em fé. Elias, ele orou por aquela criança morta. O filho da viúva. Quantos aqui já oraram por um morto? Como que foi? Ressuscitou? Aleluia. Por que ele ressuscitou? Sim, mas por que ele ressuscitou? Porque você orou. Se você não tivesse orado, ele ia levantar? Não. Eu já orei por 3 pessoas mortas. Nenhum ressuscitou. Mas eu orei. Eu não fiquei naquela dúvida, será que se eu orasse, ele teria ressuscitado? Exatamente. Eu vou continuar orando por pessoas mortas. Mas eu já vi muitas pessoas sendo curadas. Por que eu já vi muitas pessoas sendo curadas? Porque eu orei por essas pessoas. E as pessoas olham, cara, passou. Não está mais doendo. Então, não tem diferença na manifestação do poder de Deus. Ele continua fazendo através de nós. Então, quando a gente fala sobre evangelismo, a gente tem que pensar, o reino de Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Jesus falou que a gente faria coisas maiores do que ele fez. Ele atraía multidões. As multidões vinham até ele. Ele era o evento, o grande evento. As pessoas vinham para poder escutar ele, porque ele falava e ele fazia. As pessoas viam acontecer. Então, nós temos que ir até onde as pessoas estão, aonde as multidões estão, para que a gente possa pregar o evangelho para elas. E nós não estamos incomodando elas. Esse é um ponto importante. O que eu estou indo é levar uma boa notícia que vai transformar a vida dessa pessoa para a eternidade. Entende? Nós temos que ser surpreendidos por mais de Deus a cada dia. A cada dia nós vamos ver mais manifestações. Jesus falou que nós faremos coisas ainda maiores do que Ele fez. E nós precisamos ver isso acontecer. É o nosso desafio. É para isso que Ele tem chamado a gente. Sim. Perguntas. Rússia. A data é 14 de junho a 15 de julho. Que vão acontecer os jogos, a Copa do Mundo lá. Quando sai para lá? Então, nós temos 2 possibilidades. Tudo vai depender da realidade de cada pessoa. Nós estamos planejando um treinamento em maio para quem quiser ir. A gente tem um treinamento de 1 mês, intensivo no Rio de Janeiro. Então, seria 1 mês no Rio e 1 mês na Rússia. Para quem tem disponibilidade. Eu não tenho disponibilidade para ficar 1 mês no Rio e ficar 1 mês na Rússia. Eu posso montar uma equipe direto para a Rússia? Pode, porque nós podemos fazer um treinamento curto com o pessoal que vai estar lá. Tá? É 14 de junho a 15 de julho.
Ah, eu só posso ir se eu ficar o mês todo? Não. Ah, eu posso ir para ficar uma semana, eu posso ir para ficar 2 semanas, 3 semanas? Pode. Você só precisa montar a equipe e definir quanto tempo a equipe pode ficar lá. Não entendi. Você pode entrar em contato comigo, nesse contato, que aí eu estou fazendo a ponte com o pessoal lá. Eu vou estar indo para lá também com a equipe para lá durante esse tempo. Hã? Drey, com Drey. O custo, a informação que eu recebi nas cidades maiores, que é a Moscou, e eu esqueci o nome da outra cidade lá, que é grande também, ele falou que pode ser que se gaste em $35 a $40 por dia. Cidades menores, esse custo pode diminuir para $20, tudo vai depender de onde vai ficar. Se vai ficar em hostel ou se vai ficar em igreja, que pode cair um pouco mais o custo. E tudo depende quanto antes a gente consegue reservar os locais. Nas cidades maiores, ele falou que pode ser em 35 a 40, e isso você vai cobrir a hospedagem, a alimentação e o seu transporte. As atividades que ele mencionou que seriam possíveis vão ser, evangelismo pessoal vai acontecer. Tem algumas cidades que ele não me listou ainda quais, que vai ser possível fazer algumas ações ao ar livre, como alguma apresentação, um teatro, uma dança, algo parecido, que eles estão tendo autorização para fazer isso. Mas a sua grande maioria vai ser evangelismo pessoal. Se tiver times de futebol que você consiga levar para lá, eles conseguem fazer jogo, e a parte do esporte você consegue fazer muita coisa lá, durante a Copa do Mundo. Vão ser várias organizações. A Jocum é uma das que vai participar, mas sempre nesses grandes eventos você vai ter várias agências. Tem a Jocum, tem Atletas em Ação, tem Atletas de Cristo, tem as igrejas locais. Essas são algumas... Não vão estar? Então, agora eu vou ter que checar quais são as agências que já estão em contato com eles lá. Risco. Então, você sempre tem as ameaças de terrorismo. É que nem você teve. Na China, a gente... Sim, eles têm, nesses locais que eles vão poder fazer ao ar livre, eles têm autorização para fazer isso. Entendeu? Eles estão... por isso que em algumas cidades vai ser possível fazer uma ação ao ar livre. Entendeu? As outras... nos países em volta, nós não pensamos nisso. O micro... Tem. Vem aqui, amado. Vem aqui, amado. Equipamento. Você está aqui, né? Tinha as paciências de perguntar. Pode perguntar. O que a gente souber, a gente responde. Que pergunta? Está vivo isso aqui? Dá para aumentar só um pouquinho? Qual pergunta? Você quer que eu repita? Dá para ouvir ou não? Dá para aumentar o dele? Qual pergunta você quer que eu repita? Tá. Nós estamos te perguntando isso porque o nosso pessoal, que é o Conexão, já tem as ações diretas para fazer. Aí quando eu fiquei sabendo que você ia fazer o... Tá ruim? Melhorou? Oi, câmbio. Eu não sei o que é. Veja se esse que melhora. Eu tô falando bem perto. Pronto. Nós estamos perguntando isso em relação às mudanças que está tendo agora nesses últimos 6 meses em relação à Rússia.
E as agências estavam muito prontas a fazer o trabalho lá dentro da Rússia, no planejado. Mas por causa da interferência do governo, está havendo esses contratempos internos lá. Então a preocupação é quanto a essa ação de fazer o evangelho pessoal. E como você falou que é evangelho pessoal, a coisa fica mais complexa. Por isso que eu te perguntei. Então, na realidade, assim, nós... Quando o seu ficou bom, o meu ficou ruim. Não sei. Eu tive na China em 2008. A China fez uma limpa antes dos Jogos. Sim. Colocando uma série de restrições. Na China não é permitido você fazer essas ações, sim, como está acontecendo agora com a Rússia. Sim. Mas nós continuamos fazendo, porque na realidade você não deixa de ser quem você é. Você está indo para lá, para a Copa do Mundo. Nós vamos, com as equipes que estão indo, eles vão comprar ingressos, vão para lá poder participar e ser parte disso. E você vai abordar as pessoas, vai conversar com as pessoas. Você está falando sobre o seu relacionamento. Na China, você não poderia abordar, teoricamente, a pessoa para você falar. Mas você pode contar da sua experiência pessoal. Você pode contar. Então, por exemplo, eu fui numa faculdade e o pessoal falou, lá não vai poder mais falar porque o pessoal falou que ia ter gente falando e tal. E eu conversei com o responsável. Falei assim, eu posso falar sobre a vinda de Jesus, a história da criação até a vinda de Jesus em primeira pessoa, contando como isso através da minha vida? Ele falou, pode. E eu preguei na universidade, desde a história da criação, a vinda de Jesus em primeira pessoa. Legal. Esse custo que a gente está comentando, por exemplo, passagem. Passagem por conta. Não está incluso isso aí. Isso aí é hospedagem, alimentação. Vocês não têm nenhuma avaliação disso? Ainda não. A gente vai começar agora a levantar o preço das passagens. Não, que se a gente fizer por pacote, sai muito mais barato. Se a gente comprar antes, sai bem mais em conta. A gente faz os vouchers de reserva muito mais barato. Com certeza. Eu sempre que eu vou para algum local, geralmente eu tenho ido para locais onde tem grande necessidade. Então a gente leva sempre um dinheiro extra, porque a gente pode abençoar o local, abençoar a vida de pessoas e ajudar as pessoas. É que você tenha pelo menos $500 na mão para algumas emergências pessoais. O seguro-saúde já vem junto com a passagem. Não entendi. Mas o seguro viagem vem com a passagem? Isso depende como você vai comprar a sua passagem. Se você às vezes tem um cartão de crédito que já tem esse seguro, quando você compra, você ganha. Mas isso aí a gente está fazendo o levantamento pela Talent Trust, que está aqui no evento, eles vão levantar o custo para a gente. E aqui tem uma agência de seguro que está aqui no Congresso, que faz para missionários, para todo mundo que vai para esses projetos. Eles estão com o stand lá em cima, Talent Trust. É um pessoal muito sério. Então, por isso que eu pensei que já tinham... Não, eu já conversei com eles, mas é porque tem sempre mudança de um ano para o outro, preços, valores, então eles não conseguem fazer uma previsão daqui para o ano que vem. Ok. Na China nós também estivemos lá, como você falou. Fomos parar na China antiga ainda. Fomos para Lanzhou. Sim. E lá a coisa era pior ainda por causa dos tibetanos. Sim. E nós ficamos sendo acompanhados pela polícia e o governo por quase 10 dias. Diretamente, escoltado por eles. Sim. Há uma diferença na Rússia para a China, que é a forma como os policiais tratam os turistas lá interno. Sim. Então, esses detalhes, vocês já estão fazendo algum tipo de manual de instrução para os devidos cuidados? Sim, isso aí a gente vai ter todas as orientações para o pessoal. Já teve na Rússia? Não. Então, policial russo é bem complicado. Mas na verdade a gente vai a gente vai planejar tudo, a gente está em contato direto com eles e a gente vai orientar todas as pessoas. Na verdade, assim, o risco você tem em qualquer lugar. Então a gente vai... Faixa etária de idade. Acima de quantos anos pode ir? 18. Acima de 18? Tá, legal. Pessoal de idade pode ir? Pode. Ok. Não tem limite de idade. Tá. Se a pessoa tem saúde para ir... Tem saúde para ir. O nosso fundador tem 82 anos, ele continua viajando o mundo pregando o evangelho, então... Não, legal. Tem algumas coisas que são restrições para ir, né? Sim. Você está perguntando. Só para finalizar aqui, você falou que os grupos podem sair
em caravanas diferentes, com 1 semana, 3 semanas. Mas uma vez que isso acontece, como é que funciona esse itinerário? Vocês já discutiram isso? Nós temos, serão 11 cidades, então tudo vai depender de qual cidade que a equipe vai. A gente vai ter pessoas lá que podem receber as pessoas nessas 11 cidades durante os jogos. Tá. Não, beleza, era mais isso. Professor. Legal. Obrigado pelas perguntas. Sempre é importante para tirar a dúvida de todos. Sim, acabou? Renato, só um minutinho, eu vou só falar com esse meu camarada aqui. Rússia é um país que está com a questão do Islã também. E a gente vai estar movimentando o pessoal em oração também no próximo ano, pelo Ramadã, para orar pelo pessoal. E aí o Renato vai falar aqui rapidinho. Oi, gente. Eu trabalho com 30 dias de oração pelo mundo muçulmano, que é um evento anual de oração para vocês mobilizarem suas igrejas, suas organizações. E eu estou com alguns panfletos aqui. Caso você queira saber, é um manualzinho. Custa R$ 3,50, você pode levar para o grupo de oração da sua igreja, a gente tem áudios de WhatsApp, a gente manda fichas diárias com os motivos de oração. É uma ferramenta bem legal de informar a sua igreja sobre a realidade do Islã no mundo todo e, inclusive, mobilizar a sua igreja. Começa em oração, como o Gili falou. E inclusive esse movimento ele começou em 93 e eu estava falando aqui antes do começo da palestra que desde 93 nós tivemos aí os maiores movimentos de muçulmanos para Cristo, um movimento internacional de oração, e anualmente a gente faz esse evento ano que vem do dia 15 de maio a 18 de junho. Vou estar entregando aqui para vocês, tem o contato, o site, entre em contato aí, qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado. Valeu, gente. Se você quiser, depois a gente tem uns livros ali atrás, umas camisetas, você pode adquirir com a gente. E aí tem meu contato, o WhatsApp, o website, que você pode mandar mensagem, a gente manda o material para vocês, vídeos, tudo que você precisar também saber, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Valeu, galera aí atrás, Deus abençoe vocês aí.